Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, com vocês, para juntos darmos continuidade ao estudo dos evangelhos canônicos. Lembrando, se você é novo por aqui, seja muito, mas muito bem-vindo. Mas olha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que aí você recebe as notificações, dá uma curtida e compartilhe, porque o nosso desejo é que esse estudo, essa palavra, alcance muitas e muitas vidas. Então, como prometemos na semana passada, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos evangelhos canônicos. E seguindo a ordem dos acontecimentos, nós vamos para Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25. E depois a gente continua mais um pouquinho, mas só lembrando então que, como vimos na semana passada, Maria é que foi primeiramente visitada pelo anjo com a notícia de que ela conceberia um filho. Assim sendo, quando José toma ciência da notícia, Maria já está grávida e o filho não é dele. Portanto, ele pensa em seu coração em deixar Maria, mas pretende fazer isso de forma secreta para não difamar Maria. Nesse momento, Deus envia um anjo a José. Repare só que no caso de José, fica bem claro que esse anjo vai até ele em um sonho. Já no caso de Maria, e nós estudamos isso na outra semana, né? Nós vemos que o anjo foi de fato até Maria, até Galileia, lá na cidade de Nazaré, onde Maria morava. Isso está lá escrito em Lucas 1, verso 26. De qualquer forma, o anjo é enviado a José em um sonho e ele revela que Maria está gerando um filho e que esse filho é concebido pelo Espírito Santo. Bom, da mesma forma como o anjo falou para Maria, o anjo fala para José que o nome do menino deverá ser Jesus, porque a missão dele seria de salvar o povo dos seus pecados. E isso está lá no verso 21 do primeiro capítulo de Mateus. Nós vemos então claramente aqui o cumprimento da profecia que o profeta Isaías fez da parte de Deus. Cabe ressaltar que naqueles tempos o casamento era feito em 3 etapas. A primeira fase, a primeira etapa era quando as famílias concordavam em entregar seus filhos em compromisso. Já a segunda fase se assemelha ao nosso noivado, sendo que naquela época, estando já desposados, o casal não poderia mais se separar. Se houvesse essa separação, seria um divórcio ou então seria pelo falecimento de um dos cônjuges. Bom, Maria e José já estão nessa fase do compromisso, eles já estão desposados e o fato de Maria se achar grávida é visto por José como uma traição. Assim sendo, ele pretende deixar Maria, abandoná-la, mas de forma secreta para que ninguém fique sabendo. Mais uma vez, nós vemos aqui a importância da revelação do anjo a José, mostrando a José que não só Maria não o tinha traído, mas que ela ainda continuava virgem, e revelando então esse ato miraculoso de Deus, primeiro na concepção dessa criança no ventre de Maria, assim revelando que Jesus, embora 100% homem, pois estava sendo gerado no ventre de uma mulher, ele também era 100% Deus. Assim sendo, não só em Lucas, mas também em Mateus, nós vemos a divindade de Jesus sendo estabelecida. Vemos que o nosso Deus, ele é eterno, ilimitado, infinito, mas mesmo assim ele assume limitações humanas para que ele possa viver aqui na terra como nós vivemos e também morrer para trazer a salvação a todos aqueles que nele creem. Bom, ao se cumprir a profecia feita pelo profeta Isaías, lá no capítulo 7, do verso 14 do livro de Isaías, nós vemos então que Jesus é o Emanuel. Isaías profetizou dizendo que Jesus seria o Emanuel, o Deus conosco, vindo em carne e habitando entre nós. Então ele se torna o Deus conosco, aquele que anda no meio dos homens. E o Deus conosco não para por aí. Quando Jesus morre, depois ressuscita, ele deixa no seu lugar o Espírito Santo. Assim ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará
em vós. E isso está descrito em João 14, versículos 16 e 17. Então o Deus Emanuel ainda é conosco até o dia de hoje, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Coisa linda, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós ansiamos pela volta do Cristo, porque Ele nos deixou o Espírito Santo, mas existe ainda uma vitória a ser conquistada. Mas vamos voltar aqui para a história de José, senão meu pensamento vai lá adiante. Então vemos no verso 24, que é quando José desperta do sono, e mais que rapidamente José muda de ideia. Ele não quer mais abandonar Maria, ele não quer mais deixar Maria secretamente, pelo contrário, ele assume Maria como sua esposa e assume a criança que está no seu ventre, sendo então o pai terreno de Jesus. Mas ainda assim, mesmo assumindo Maria, ele não conhece a Maria, e quando eu uso o termo conhecer, eu uso o termo no sentido bíblico, ou seja, ele não coabita com Maria, e Maria permanece no seu estado virginal, puro, imaculado, até o nascimento de Cristo, fazendo assim desse nascimento um nascimento puro. Bom, no início nós fomos direto por versículo 18 do capítulo 1, lá do Evangelho de Mateus, porque foi o momento em que o anjo revelou a José os planos de Deus para que Jesus viesse como homem. Mas o capítulo 1 não começa no verso 18 e todos nós sabemos disso, não é verdade? Então, do verso 1 até o 17º verso, nós temos a genealogia de Jesus. E o que é genealogia? É a apresentação, é o registro dos antepassados de Jesus. E por que Mateus começa com essa apresentação, com a apresentação da genealogia de Jesus? Bom, se nós lembrarmos do nosso estudo, lá dos estudos anteriores que já fizemos aqui no nosso canal, nós vamos ver que Mateus escreve para judeus. O público-alvo do Evangelho de Mateus são os judeus. Ele quer explicar para os judeus que Jesus é o Messias, que foi profetizado desde o Antigo Testamento. E uma das formas que Mateus encontra para mostrar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias foi revelar a sua genealogia, mostrando que Jesus é da linhagem de Davi. Ou seja, Jesus era membro do povo escolhido de Deus. Em segundo lugar, nós percebemos que, sendo da linhagem de Davi, Jesus era descendente de Abraão e que é o pai de todos os judeus. Nós podemos então dizer que esta é uma prova muito importante e está registrada no livro de Mateus e que mostra que Jesus é, de fato, o verdadeiro Messias. Dessa forma, Mateus consegue gerar uma conexão do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Se nós lembrarmos do período intertestamentário, vamos ver que mais de 400 anos passaram, desde a última profecia até que João Batista vem como profeta, anunciando o reino de Deus e preparando o caminho do Senhor. Nesse período de 400 anos, então, lembrando então esses estudos anteriores que fizemos aqui no nosso canal, se você ainda não assistiu, corre lá, são bons. Vemos que a história na Terra teve mudanças consideráveis nesse período, teve caminhos diferenciados, mas o povo judeu, o povo de Deus ainda aguardava, ainda ansiava pelo seu Messias. E quando Jesus entra na história, quando ele nasce em carne, a terra da Palestina já estava sendo controlada pelo Império Romano. Roma trazia a tal Pax Romana, que nós também já estudamos, uma paz conquistada sobre opressão, de forma violenta. Ou seja, eles não traziam a verdadeira paz, porque a verdadeira paz só vem através de Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Então, esses 17 primeiros versículos do Evangelho de Mateus, nós temos, na verdade, 2000 anos de histórias descrito ali, quer dizer, no nome dos seus antepassados. Nós temos os nomes dos antepassados de Jesus, que são um total de 46 antepassados. Dentro dessa genealogia de Jesus, nós temos personalidades como Abraão, o pai da fé,
Nós temos Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa. Nós temos Jacó, filho de Isaac, que tem um nome interessante. Jacó significa calcanhar. E se nós lembrarmos, Jacó era irmão gêmeo. Então, na hora que ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Por isso esse nome. Temos também a história de Ruth, mulher que decidiu seguir ao Senhor Altíssimo. Temos a história de um rei, o rei Davi, que na verdade era um pequeno pastor, mas foi escolhido por Deus para se tornar rei. Mas temos também, dentro da genealogia de Jesus, uma prostituta chamada Raabe, que esconde espias para que não tenham suas vidas ceifadas. Assim nós vemos traços de homens e mulheres que eram normais, que viviam vidas de forma normal, como nós vivemos até hoje. Não eram super-heróis, não, eram pecadores. Assim percebemos que o agir de Deus na face da terra não depende de quem nós somos. Deus continua sendo Deus apesar de nós. Apesar de sermos pecadores, Deus trabalha através de pessoas comuns, mas não de forma comum. A vontade de Deus é soberana, ela acontece na história da humanidade, independente de quem Deus venha a usar. Deus tem autoridade para escolher quem Ele quer usar. Então fica bem claro para nós que as pessoas envolvidas na genealogia de Jesus eram pecadoras como você e eu somos, e assim precisamos de um Salvador. Não importa quem somos nós, judeus, gentios, homens, mulheres, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E precisamos de um Salvador, precisamos de um Messias. E esse Messias foi enviado para nós e ele se chama Jesus. Entendemos que o plano de Deus jamais é frustrado. O plano de resgate de salvação inclui a mim e a você também. Bom, o último versículo, o versículo 17, nos mostra estações. Nos mostra que as gerações estão agrupadas em estações e temos 14 gerações entre uma e outra estação, nesses intervalos, tá certo? E esses intervalos marcam momentos históricos importantes. Então está descrito assim lá no verso 17 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. E se nós lembrarmos, em Davi havia a promessa de um reino eterno. Bom, de Davi até a deportação para a Babilônia são mais 14 gerações. E é um momento em que o povo é levado como escravo. E da deportação para a Babilônia até Cristo são mais 14 gerações, que é quando Deus nos envia o Salvador. Aleluia! Um ponto interessante que vemos na genealogia de Jesus é a conexão de Jesus pela linhagem de José, pela família de José. Essa genealogia apresentada em Mateus considera a paternidade de Jesus por José, filho de Davi. Já a genealogia de Maria, que está registrada em Lucas 3, do verso 23 ao 38, é diferente. O mais interessante de tudo é percebermos que tanto Maria quanto José são descendentes diretos de Davi. Assim sendo, percebemos que Mateus apresenta a genealogia iniciando em Abraão e Lucas apresenta a genealogia iniciando em Adão. Mais uma vez lembramos que Mateus escrevia para judeus, então era interessante que ele mostrasse a genealogia de Jesus partindo de Abraão, que era chamado pai de Israel. Já Lucas escreve para um público de gentios, e aí ele revela a genealogia de Jesus a partir de Adão. Assim, ele inclui não só judeus na obra redentora que Cristo vem fazer, mas ele engloba toda a raça humana como sendo abrangida pela obra redentora de Deus, pois todos somos filhos de Adão. Queridos, descobrir esses detalhes tão importantes, tão significantes do contexto bíblico é algo fascinante para mim. Quando eu digo que a Bíblia jamais se contradiz e, pelo contrário, ela se completa, eu digo uma verdade que é vista a cada página, a cada estudo que nós fazemos aqui. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo e para o plano de resgate da raça humana através de Cristo. Assim sendo, eu encerro o estudo de hoje, lembrando que Cristo veio para resgatar a todo aquele que nele crê, porque isso sim está na Bíblia.